Olá! Mais um episódio, né, sobre defesa civil. Recebemos a Coronel Solange, agora vamos receber o Coronel Vicente para falarmos sobre implementação da defesa civil na prática. Né, o professor tem vasta experiência em implementação de defesa civil, em atuação em desastres estaduais, municipais, e trazer esse planejamento da defesa civil, onde estão esses recursos, como fazer esse plano, como atuar nos casos de desastre, tornados, né, enchentes, tornados, incêndios, e também fazer esse elo de ligação com a população e o treinamento. Seja bem-vindo, professor Vicente. Tudo bem, professora Michele? Estamos aqui, é uma satisfação grande poder participar desse projeto. Professor, vamos começar então a bater esse bate-papo sobre defesa civil? Muito se fala em defesa civil, a gente teve aí a catástrofe no Rio Grande do Sul, as enchentes, a minha terra, eu acompanhei de perto, foi um horror. Agora, recentemente, tivemos o tornado no Paraná, incêndios, né, na região do Centro-Oeste. Como implementar uma defesa civil? O que é a defesa civil? O que compõe as áreas de uma defesa civil? E o município é obrigado a implementar? Como que funciona? Sim, perfeito. Bom, a gente fala de defesa civil e a gente que participa dessas ações, a gente diz que defesa civil somos todos nós. E um dos nossos diretores na época, secretário de Defesa Civil da época, quando eu estava aqui em Brasília, ele falava assim: a defesa civil somos todos nós juntos. Então, a gente tem que entender defesa civil como um conjunto, não como um órgão, não como um apêndice, né? A gente tem que entender defesa civil como um conjunto de pessoas com conhecimento, dos mais elevados até o conhecimento ao menor conhecimento, para que a gente possa responder aos desastres. Então, o desastre, nós temos que partir do pressuposto que existe um antes, um durante e um depois. Então, o antes do desastre, nós temos que ter a prevenção e a preparação. Alguns eventos adversos, por exemplo, tornados, a gente não tem como, digamos assim, evitar. A gente vai minimizar riscos com ações, com atitudes, com estruturas, certo? E com planejamento também, fazendo planejamento. Depois nós temos a resposta e nós temos, no segundo momento, a reconstrução, ou seja, retorno à normalidade e a reconstrução daquela comunidade afetada, num grau menor, num grau médio, num grau maior, dependendo da magnitude do evento adverso. Então, a defesa civil ela é um conjunto de ações onde todos os órgãos públicos e também, eu diria até principalmente, a comunidade tem que estar engajada. A comunidade não pode trabalhar ou imaginar a defesa civil só no momento do desastre. A comunidade tem que imaginar a defesa civil no sentido prévio. Então, quais são as ações que o município tem que fazer? Primeiro, uma pergunta recorrente: o município é obrigado a implantar a defesa civil? Ela é obrigada a implantar a defesa civil. A Lei 12.608 de 2012, que é o Programa Nacional de Defesa Civil, ela obriga que os municípios tenham defesa civil implantada. Agora, muitas defesas civis elas são implantadas no papel. Isso é muito ruim, certo? É muito ruim e não auxilia muito. Então, defesa civil não é para ser criada, sentar atrás de uma mesa e ficar aguardando o desastre acontecer. Conforme eu disse, a defesa civil tem que, em tempos de normalidade, fazer prevenção e preparação. E tem também que fazer os planejamentos para a resposta e para a reconstrução. Perfeito? Professor, o prefeito que realiza o plano, estrutura a sua defesa civil, organiza a sua secretaria. Quais são os passos iniciais para essa estruturação? Perfil de servidor, cargo, número mínimo para tocar essa política pública? Como é que ele implementa na prática essa estrutura organizacional administrativa para fazer frente à defesa civil? Bom, é bom que você disponibilize aí uma série de links que eu passei aí para você, tá? Esses links aí tem toda a parte documental, a parte burocrática que tem que ser realizada, um passo a passo. Mas, primeiro, tem que ser criada a Defesa Civil Municipal. Então, o prefeito vai criar o projeto de Defesa Civil Municipal, criando a Defesa Civil, leva para a Câmara Legislativa, tá?
e, junto à Câmara dos Vereadores, junto à Câmara dos Vereadores, aprova a criação da Defesa Civil como uma estrutura do município. Depois que faz essa criação formal, administrativa, ele tem que buscar esse orçamento. Lamentavelmente, a Defesa Civil Nacional ela não dispõe de verbas para essa implantação. Alguns estados, é importante que o prefeito tenha um contato estreito com a Defesa Civil estadual, porque algumas defesas civis estaduais podem ter algum programa de repasse de recursos para que o prefeito possa pegar esse dinheiro e fazer esses custos iniciais de implantação da Defesa Civil, certo? Bom, aí vem um outro detalhe, tem que nomear essas pessoas responsáveis pela parte de gestão e pela parte de operação. De preferência, esses servidores têm que ser concursados do município. Por quê? Porque os servidores concursados, eles perpassam dos ciclos políticos e aquele conhecimento que ele vai adquirindo ao longo do tempo é extremamente importante para que as ações de defesa civil elas se prolonguem. Então, servidores que entram e que saem a cada ciclo eleitoral, toda a bagagem, todo o treinamento, ele vai se perder. Então, isso não é bom, tá? E o que tem que ocorrer? A capacitação inicial, esses servidores têm que ser capacitados. A Defesa Civil Nacional tem uma série de cursos, também está nesses links aí, que vai ficar disponível aí para quem assistir essa aula, tá? Para que essas pessoas sejam capacitadas à distância e que tenham uma noção geral do que é a Defesa Civil. Então, além dos servidores, tá, que tem que ser capacitados, é importante a gente capacitar a população, certo? A população tem que ser capacitada. Deve ser identificado ali nos bairros, as pessoas ali que têm proatividade, as pessoas que se dispõem, a gente consegue enxergar isso, a gente consegue ver pessoas que têm mais proatividade para exercer essa função, e depois dos treinamentos que se fazem, essa pessoa fica mais capacitada e a nossa experiência mostra que a comunidade motivada, a comunidade treinada, ela até impulsiona e ajuda o sistema, digamos assim, a estrutura administrativa, a estrutura de governança e de gestão da Defesa Civil Municipal. Por quê? Porque o cidadão, a comunidade, tem informações extremamente importantes do seu local de vivência para passar aos gestores de defesa civil do município. Inclusive, são atores extremamente importantes para o mapeamento de riscos do município. Professor, e quais as maiores dificuldades que a defesa municipal pode enfrentar quando se tem os desastres? Olha, a maior dificuldade que a gente percebe é que essa questão da conscientização que eu comentei no início, né? Imaginar que a Defesa Civil é uma estrutura, uma salinha em algum local, com 4, 5, 6 servidores, que estão ali sentados esperando o desastre acontecer, é um erro muito grande. Então, o primeiro detalhe é esse, né? A gente tem que envolver todos os outros órgãos da administração municipal e também a comunidade para esse sentimento de defesa civil. Sentimento de que ele pertence àquela comunidade e que é ali que ele mora e é ali que ele tem que se proteger, tem que desenvolver ações preventivas, ações corretivas, para que quando acontecer para que o desastre não aconteça e, eventualmente, se acontecer e for inevitável, que os danos sejam os menores possíveis, tá? Então, essa rotina, esse treinamento insuficiente das equipes de defesa civil, os recursos escassos, é extremamente complicado. As prefeituras têm uma dificuldade muito grande. Um outro detalhe interessante seria a questão do monitoramento e do alarme dos eventos adversos. Nós temos um sistema de alarme nacional, um sistema de monitoramento e alerta nacional que é muito bom. No entanto, no município, lá no interior do Brasil, de que serve um alerta que está em São Paulo, município no Rio Grande do Sul, de que serve um alerta de São Paulo. Então, o monitoramento e o alarme ele tem que estar o mais próximo possível da prefeitura, do local. Então, tem que ter o sistema de monitoramento e alerta nacional, estadual e municipal também. Os estados têm que gerenciar e colocar ali
um monitoramento mais próximo do município, certo? Outra coisa que a gente verifica é esse pouco engajamento, tá, da população nos planejamentos e nos treinamentos. Então, os treinamentos também têm que envolver a população, conforme a gente comentou. Tá? Então, todo mundo tem que estar engajado nessa questão do seu papel. O papel pode ser do mais complexo para o mais simples, certo? Então, os estudos robustos ali de mapeamento de risco, tá? É um aspecto também extremamente importante, a elaboração dos planos de contingência juntamente com a comunidade, tá? Inicialmente, esses planos de contingência e esse mapeamento de risco, nessas fases iniciais da dificuldade da implantação, da implementação, podem começar com os riscos mais prementes da comunidade, aqueles riscos que são imediatos, ou os riscos que são recorrentes, ou os riscos que têm mais potencial de causar dano, de causar um efeito para a comunidade. Então, o mapeamento de risco, tá, é um aspecto extremamente importante que tem que ser visualizado pelos prefeitos, e, dentro da limitação de recursos, ele tem que priorizar aquilo que pode mais afetar a sua comunidade. Professor, e ocorridos desastres, quais são as áreas que têm os recursos mais disponíveis para fazer frente? Certo. Bom, na hora do desastre, a Defesa Civil Nacional, ela dispõe de recursos imediatos para fazer frente à resposta. Aquele atendimento inicial, aquela resposta, aquele atendimento emergencial. Então, a Defesa Civil Nacional tem. Agora, se o município não tiver Defesa Civil implantada, se o município não tiver cadastrado na Secretaria Nacional de Defesa Civil, ela não consegue esses recursos. Perfeito? Então, é importante que a Defesa Civil esteja implementada, que seja cadastrada na Defesa Civil Nacional e que tenha conhecimento, mediante os treinamentos, tenha conhecimento das rotinas burocráticas, das rotinas administrativas necessárias para captar esse recurso. Agora, tem que ter um pouco de cuidado também com a prestação de contas, tá, desses recursos. Então, na fase de resposta, a Defesa Civil Nacional é o órgão mais importante. Na fase de prevenção e preparação, nós teríamos, e reconstrução também, nós teríamos, além da Defesa Civil Nacional, nós teríamos outros organismos para poder captar recursos. Por quê? Porque os recursos de prevenção e preparação a gente pode fazer com mais calma, a gente planeja, a gente estuda, a gente dimensiona o volume de recursos que a gente quer. Então, a partir daí, pode-se fazer um pleito com bastante calma para o Ministério da Saúde, por exemplo, para épocas de recorrência de doenças endêmicas no local, a dengue, por exemplo. Nós podemos adquirir recursos do Ministério da Agricultura, no caso, por exemplo, de municípios que têm uma recorrência de incêndios florestais e que pode atingir a sua área agrícola com perdas financeiras. Nós temos o Ministério do Meio Ambiente e nós também temos o Ministério das Cidades, em caso de estruturas urbanas, pontes, no caso de um asfaltamento, no caso de uma relocação de comunidades em área de risco. Então, vá-se ao Ministério faça um projeto, por isso que o treinamento tem que existir, e não é uma coisa simples, é uma coisa, tecnicamente, tem que ser muito robusto esses estudos, para justificar a retirada de um grupo de pessoas numa área de risco, a criação de uma outra área dentro do município, com casas, com escolas, para que essas pessoas sejam relocadas e aquela área de risco seja colocada ali, interditada e feito um outro procedimento lá, alguma coisa, que não coloquem a vida das pessoas em risco. Então, o Ministério das Cidades é um outro local que, dentro de um planejamento, dentro de um estudo robusto, dentro de um financiamento, é possível de se buscar esses recursos. Então, nós temos que, em termos de recursos, nós temos que separar a fase de desastre, a fase de resposta, Defesa Civil Nacional e Defesa Civil Estadual também. É possível que se tenha algum recurso, mas a Defesa Civil Nacional é que dispõe desses recursos em maior volume. E na fase de prevenção, preparação e reconstrução, dependendo da situação, nós temos os ministérios, que pode ser feito um projeto específico
a partir de um mapeamento de risco, a partir de um estudo de risco, a partir de um planejamento estratégico, tá? Dizer o problema, tá? Caracterizar bem o problema, os impactos que isso tem nas finanças e os impactos sociais, e quantificar essa despesa, né, esse investimento que tem que ser feito, e a partir daí seguir um processo que tem que existir, um processo administrativo burocrático, para que essa liberação seja feita. Outras fontes de recursos, emendas parlamentares, é bastante comum, emendas parlamentares. Nós temos também a possibilidade de recursos do Estado, alguns estados que tenham parcerias com órgãos internacionais. Então, nós temos o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem parcerias com vários estados brasileiros. Nós temos Santa Catarina, que é uma parceria muito boa. Nós temos São Paulo, nós temos Minas Gerais, que tem essa parceria com o BID e estão bem avançados nos projetos de defesa civil. E a defesa civil não é só para as cidades ali, a capital, etc. É para o Estado. Então, a gente recomenda que todos os prefeitos tenham um alinhamento muito bom, tenham um contato muito bom com o governador e com a defesa civil estadual. Por quê? A defesa civil estadual pode ter algum projeto, algum programa que possa fornecer treinamento, possa fornecer recursos e possa fornecer alguma coisa já que eles tenham até pronto, né? Para que o prefeito possa já implementar a sua defesa civil no município e, além de implantar, ela tem que ir treinando e avançando cada dia mais no potencial da defesa civil em cumprir o seu papel. Professor, na implementação da defesa civil e com os recursos, a gente viu o papel do governo federal, o papel do governo estadual, do BID, em relação a emendas parlamentares, em relação ao fomento da iniciativa privada, né? Considerando que há um engajamento muito grande da população, né? Eu seguido recebo aqui, moro em Brasília, recebo aí o alerta da Defesa Civil do Estado, né, do Distrito Federal. Olha, estamos aqui, isso é uma mensagem de alerta e tal. Eu tenho recebido no meu telefone quase que uma vez por mês aqui, que são os testes, né? E como que tipo de fomento pode ter da iniciativa privada para a Defesa Civil? Às vezes o prefeito não consegue pegar essa parceria com o BID, ou com a Defesa Civil do Estado, ou mesmo com o governo federal. Existem outras formas de financiamento, de fomento dessa política pública? Sim, é perfeitamente possível, porque a iniciativa privada ela tem interesse também ali na área do município. É importante que a segurança pública, que a segurança, de uma maneira geral, que a defesa civil esteja ali no município, fazendo todos esses estudos, fazendo todas essas ações, e que, ao final das contas, está fazendo o quê? Uma proteção daquela área, e proteção da população, e proteção dos próprios, proteção das pessoas, dos bens das pessoas, e a proteção também dos bens das empresas. Então, de maneira geral, a gente recomenda que seja feito os estudos específicos, a quantificação desses valores, das ações que tenham que ser tomadas. Por exemplo, a construção de uma ponte, por exemplo, a compra de uma viatura ou 2 viaturas, a compra de algum equipamento, a compra de, por exemplo, uma estação meteorológica para o município, certo? É importante que esses estudos, esse planejamento estratégico, que os planos de contingência estejam elaborados de uma maneira robusta, de uma maneira técnica, de tal forma que se possa justificar isso, se quantificar, a partir dessa quantificação, dessa justificação e da importância, o que pode acontecer? A gente ir atrás dos recursos. Então, existem os recursos federais, conforme eu disse, só que a iniciativa privada também tem uma grande importância nesse assunto. Por quê? Porque ela também será beneficiada. Então, imagine, por exemplo, uma indústria que esteja ali próximo da interface campo-cidade, ou seja, está próximo do campo. Ocorrendo um incêndio florestal, existe o risco dessa indústria, dessa fábrica, ela ser afetada. Então, se
o município, junto com o Estado, fizer um bom planejamento e o empresário perceber que ele pode colaborar com isso, ele vai somar esses recursos, ou seja, pega um pouco de recurso do Ministério da Integração Nacional, um pouco de recurso de um outro ministério, um pouco de recurso do Estado e mais um pouco de recurso da iniciativa privada. A partir daí, dessa junção, pode sair, a gente tem experiência muito boa, experiências excelentes. Onde é que a iniciativa privada poderia entrar com bastante importância? Primeiro, que a iniciativa privada é menos burocrática. Então, a iniciativa privada pode financiar os estudos técnicos. Vamos supor, eu tenho uma encosta. Eu tenho uma encosta que apresenta ali um deslizamento ou outro, de tempos em tempos, e daqui a pouco eu falo, não, essa encosta aqui está perigoso. Bom, mas qual o risco? Qual o grau de risco? Qual o tamanho do problema? Essa encosta tem o perigo tem o risco de deslizar em quanto tempo? Aí o que acontece? Eu preciso dos estudos técnicos para implementar essa solução. Eu não posso chegar em no ministério, em qualquer ministério, ou da Integração Nacional, na Defesa Civil, eu não posso chegar nos ministérios das cidades e falar assim, eu preciso construir uma ponte. Tá, mas quanto é essa ponte? Acho que é mais ou menos 5 milhões. Sim, mais ou menos 5 milhões. Aí o órgão que tem esse dinheiro para liberar vai falar assim, você tem um projeto específico? Você tem um projeto de engenharia? Você tem a quantificação? Você tem a especificação? Você tem os desenhos? Você sabe exatamente quanto vai custar isso? Certo? Aí a pessoa, não, eu acho que vai custar mais ou menos tanto. Certo? Aí libera esse mais ou menos e no final das contas não se consegue construir a ponte, fica no meio da construção, existe uma dificuldade de receber o aporte adicional de recursos e a ponte não sai, ou seja, é uma questão de planejamento. Então, a gente tem experiência de que esses estudos técnicos que os municípios, em alguns casos, até os estados não têm condições de fazer, a iniciativa privada pode financiar. Então, um outro detalhe, eu tenho um local onde eu tenho que retirar pessoas, por quê? Porque alaga todo ano. Então, eu mapeio esse local, verifico quantas pessoas têm que ser retiradas, faço os estudos específicos, quantas pessoas têm que ser retiradas, e aí eu falo assim, bom, eu preciso fazer um projeto de arquitetura, de urbanismo e de engenharia para um novo bairro na cidade, para que essas pessoas sejam dali retiradas. Esses estudos iniciais podem ter contribuição da iniciativa privada. E mais um pouco de emenda parlamentar. Professor, os municípios, tem municípios que falam assim, mas eu não tenho problema de desastre, nem de enchente, nem de estiagem, nem de tornados, né? Mas tem doenças, tem várias outras nuances da defesa civil. Hoje no Brasil, pela tua experiência, a defesa civil, ela é essencial, assim, a grosso modo, como é que eu vou melhorar essa pergunta, assim, na emergência dela, para quantos municípios, assim? Olha, a defesa civil é sempre importante. Tá? Sempre vai ter um risco em algum lugar. Quem é que imaginaria que iria existir um tornado com essa força que teve no sul? Os tornados são frequentes ali na região do sul, realmente os ventos ali são mais fortes, a gente tem sempre que imaginar que pode acontecer. Mas pode acontecer o quê? Um surto de dengue, pode aparecer o quê? Uma Covid, alguma coisa semelhante, ali, local. Então, o desastre sempre pode acontecer. Uma chuva, é possível de uma chuva. Então, nenhum município está livre dos desastres, não. Alguns de um tipo mais característicos e de outros não. Outros ali com a gravidade maior, com a gravidade menor. Mas defesa civil não é só chuva, defesa civil não é só estiagem, a defesa civil também são pandemias, são endemias. Perfeito? Então, aquela organização ali é um grande acidente numa fábrica local. Então, nós temos uma fábrica ali, local. Um grande acidente ali numa fábrica local é um problema de defesa civil. E a gente chama de desastre tecnológico. Pode acontecer. Pode acontecer um grande incêndio num local ali onde tem
moradias de madeira? Pode. Perfeito? E como é que vai atuar? Como é que isso vai acontecer? Como é que o município vai se preparar? Eu posso ter um surto de diarreia? Posso. Eu posso ter um surto de alguma questão lá que vai afetar, vai impactar no sistema de saúde? Sim, mas como é que eu vou fazer frente a isso? Então, esses cenários de emergência, eles são colocados e dimensionados e dada a solução por meio dos planos de contingência. Então, plano de contingência para surtos de doenças locais. Eu tenho um plano pronto. Secretaria de Saúde já sabe o que fazer. A Defesa Civil local sabe o que fazer. Os demais órgãos ali do município também sabem o que fazer. Nesse caso específico, eu estou colocando um exemplo de uma endemia. Vamos colocar uma outra situação. Uma enchente em um determinado local. A população sabe o que fazer. Em princípio, a população não deveria estar lá. Mas, uma vez que está lá e se está estudando, né? Está estudando a remoção, até que se remova, a população tem que saber o que fazer. Então, eu tenho que ter um plano de contingência ali. Eu tenho que monitorar o risco e eu tenho que alertar com antecedência. Então, a Defesa Civil e a Secretaria de Saúde tem que ter um mapeamento daquelas pessoas que estão ali, naquela região, pessoas que têm dificuldade de locomoção, crianças, animais, pessoas idosas. Então, esse mapeamento tem que ser feito. Então, é um plano de contingência para o alagamento no bairro tal. Exatamente. Mapeou isso aí, quais são as ações que têm que ser feitas? Eu tenho que alertar, a Defesa Civil alerta que o bairro tal, os animais, as crianças e os idosos saiam daquele local, antes que aconteça, com muita antecedência. Mas não aconteceu. Perfeito, volta todo mundo, vida normal, tranquilo. Não, professora, esclarecedora a resposta, muito importante. O que eu vejo de aluno falando assim, uma palestra, num evento, né, num curso. Não, doutora Michele, professora, eu estou me preocupando com a ciência social, com a saúde. Eu sei que a defesa civil é importante, mas ainda não fiz o meu plano, ainda não estruturei a minha equipe, eu não tenho problema de enchente, não tenho problema de tornado, não tenho problema. Mas tantas outras nuances que podem ocorrer no município e que a defesa civil ela é um instrumento, né? A defesa civil ela é uma política pública que se desenvolve com uma estrutura administrativa e que ela tem uma capacidade para coordenar, cooperar as outras áreas, saúde, educação, inclusive desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, inclusive a atenção dela na infraestrutura. Qualquer secretaria de obras tem que escutar a defesa civil. Né? Problemas na saúde, tem que escutar a defesa civil. Problemas com a educação, tem que escutar a defesa civil. Então, sempre tem alguma área que esbarra na defesa civil. E ela tem que ser, sobretudo, uma política de prevenção. É igual o seguro de carro. Você paga para não usar o seguro nunca. Mas se tiver que usar, o seguro já está pago e você minimiza os riscos. Então, defesa civil é essencial, é primordial. Hoje, o prefeito, né, o município, ou mesmo a Câmara de Vereadores, que tem também o papel de fiscalizar, de legislar, de cobrar esses planos, né, tem que estar vamos falar assim, no planejamento estratégico do mandato da cidade, uma implementação da defesa civil eficiente. Professora, adorei a nossa live, o nosso podcast. Eu, mais uma vez, aprendi muito com você. A professora Solange também deu show aqui na nossa live. Não, muito obrigado aí, viu? Obrigado pela oportunidade. Realmente, é só para esclarecer mesmo. Os casos específicos, cada município tem sua especificidade. Então, os estudos específicos do município é que vai ditar toda essa estrutura, é que vai dizer qual é o quantitativo, qual é a estrutura mais adequada, quais são os recursos materiais necessários. Essa interação que eu falei com o Estado e com a federação também é importante. Né? Então, cada município tem sua especificidade. Então, o mais importante é ter o planejamento. Acontece bastante de, na hora do desastre, tem aquele formulário lá da Defesa Civil Nacional para decretação do estado de emergência, né, da situação de emergência, estado de calamidade pública. Aí tem que preencher um monte de dados. Sim.
E esses dados já tinham que estar na mão, dados básicos de população, de impacto. Então, por exemplo, se tiver uma inundação numa determinada região ali, que é uma região agrícola, qual é o prejuízo financeiro? Ele já tem que ter calculado isso. Ó. Se for tantos hectares, o prejuízo é de tanto. Se for tantos hectares, o prejuízo é de tanto. Então, ele já tem que estar com esse dado na mão, mediante os estudos prévios, mediante o plano de contingência, que já tem vários dados ali que já estão pré-preenchidos. Então, quem tem recorrência de desastre, administrativamente, a Defesa Civil já tem que ter o formulário que a Defesa Civil Nacional precisa, já tem que ter ele pré-preenchido. Na hora, ele vai fazer um levantamento básico ali do que aconteceu, porque não tem como prever, né? E a partir daí, ele vai lançar os dados e vai ter muito mais agilidade para poder fazer frente ao desastre. Tá bom? Mas foi uma satisfação muito grande. Continuamos à disposição aí e estamos preparados aí para poder orientar as prefeituras em como fazer, tá? Como proceder e recebendo informações do município, dos seus casos específicos, para a gente dar uma orientação e dar um norte, tá bom? Professor, muito obrigada pelo debate, esse tema tão importante que é a Defesa Civil no Brasil. Obrigada. Obrigado, professora.